Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade àquela série de programas em que eu estou analisando a série documental psicadélica, né? Mais especificamente a segunda temporada dessa série. Só para recapitular os episódios que eu analisei essa segunda temporada dessa série que fala a respeito da consciência humana e as substâncias psicodélicas, foram os programas sem contexto número 151, o 154, o 157 e o 160, né? Agora vai ser o 163, estou mantendo uma frequência alta, logo logo está terminando. Acredito que esse é o quinto, tipo, esse é o quinto episódio, acredito que são 7 no total nessa segunda temporada, então já estamos quase lá, né? Esse quinto episódio se chama Frog and Toad Medicine. Frog and Toad, tipo, Toad e Frog, até onde eu sei, seria um sapo, sabe? Mas eu imagino que seria sapos e rãs, né? Poderia falar sapos e pererecas, mas, né, como perereca também tem uma conotação sexual meio engraçada, eu diria. Mas eu vou ficar mantendo usar expressões sapos, talvez eu fale rãs também, mas a maioria das vezes eu vou usar a palavra sapo, mas vocês pensam nessa categoria de animal, né? Então, é a medicina de sapos e rãs, né? Então, vai falar especificamente desses animais e tudo mais, né? Então, foi um episódio assim com a mesma duração padrão de outros programas dessa série. E várias vezes eu digo que eu vou, não sei se eu vou conseguir falar o suficiente, né? Porque as minhas anotações não foram tanto assim, eu acabo sempre conseguindo, mas dessa vez eu acho que talvez realmente eu não consiga falar por uma hora sobre esse episódio, a não ser que realmente me repita muito, muito, muito já de outras coisas que eu falei em outros programas. Eu não sei o que, que vai acabar saindo aqui, né? Mas. Então, esse episódio aqui, ele não ia falar exclusivamente de sapos, entendeu? Mas parte do programa também falaria sobre esses animais que também têm uma substância psicodélica que é extraída deles, né? Então, a primeira coisa assim, que o autor da série comenta é o seguinte: enquanto as substâncias psicodélicas seguem recebendo atenção mainstream, né, então na casa da grande mídia e das grandes pesquisas e tudo mais, né, outras substâncias capazes de alterar a consciência se mantêm ignoradas, né? Daí, a gente, como o nome do episódio é sobre sapos, a gente já sabe aqui onde eles vão chegar nos sapos, né? Mas essa daí foi a introdução para saber que existe outras formas de o ser humano alterar a consciência dele, além da substância psicodélica, que também não é tão comentada assim. Daí eles comentam sobre uns achados arqueológicos de 1000 anos atrás, sabe? Então, realmente no ano de 1022, por aí, sabe? Que foi encontrada na Bolívia em 2008, sabe? É uma parafernália, assim, de consumo de substância, sabe? É, tipo, é umas figuras, eles mostram, assim, pra nós o que que é, né? Foi levado para um museu, foi analisado e mexeram, assim, no... Tipo, rasparam para ver resquícios para que era utilizado aquilo lá e descobriram que algumas das coisas que foram utilizadas naquelas ferramentas ali e tudo mais, né? Foram substâncias como maconha, LSD, psilocibino e também cocaína, sabe? Então, há mais de 1000 anos atrás, tinha alguma espécie de povo na Bolívia que sabia fazer consumo dessas todas as substâncias diferentes aí, por exemplo, né? Então, é o tipo de coisa que eles começam assim falando, né? Daí eles mencionam, eles transicionam, daí deixando a cocaína de lado por ela não ser uma substância psicodélica, né? Mas eles dizem que algumas dessas substâncias, como a maconha, o LSD e o psilocibino, podem ser considerados assim, os líderes da busca por interesses relacionados ao psicodélico, sabe? São essas três substâncias que têm mais pesquisas, mais divulgação, mais campanhas e tudo mais, sabe? A maconha já, com certeza dá para dizer que ela lidera, né? Esse caso todo justamente por ela não ser um psicodélico da forma mais, como posso dizer assim, clinicamente aceita, digamos assim, sabe? Ela ser uma droga mais sutil, eu diria. Em compensação, né, o LSD e o psilocibino já são um pouco mais assim, eles compartilham mais assim o efeito um do outro, embora eles não sejam exatamente a mesma coisa, né? São compostos químicos diferentes que agem de maneira diferente no nosso cérebro, mas acredito que não é forçar tanto a barra dizer que eles têm certas similaridades, entendeu? Na sua experiência. Então, mas essas três substâncias dá para dizer que elas são aquelas que estão na frente, né? Quando se fala em substâncias psicodélicas e tudo mais. E nos anos recentes, outra substância que está chegando nesse mesmo estado é o DMT, né? Dimetiltriptamina,
que é um composto químico que vai em algumas formas de ser fumado também, mas também na bebida conhecida como ayahuasca, né? Que é algo que tem se tornado cada vez mais popular, assim, questão de ser um termo que as pessoas falam e ter sido divulgado estudos e pesquisas, simplesmente pessoas compartilhando experiência, dá para dizer que isso tem crescido também bastante, considerando o quanto que isso não era falado, digamos, há 20 anos atrás, dá para dizer que provavelmente é a substância psicodélica que mais mudou, né, em questão, assim, na sua própria jornada, digamos assim. Não é que nem a maconha que tem década avançando, e os ácidos também dá para dizer a mesma coisa, e o psilocibino. Agora a ayahuasca tem recebido muita atenção recentemente, né? Aí o narrador volta para falar que, ainda assim, uma pesquisa bem detalhada sobre as substâncias psicodélicas não poderia, não poderia estar completa sem incluir o rapé e os venenos de sapo, né? Na verdade, primeiro o narrador fala snuff, né? Eu tive que pesquisar o que seria snuff, porque na verdade eu não sabia exatamente, e daí seria rapé, né? E de forma bem simples, para quem não entende assim muito mesmo, até onde eu sei, é realmente uma extração que vai ser fumada depois, sabe? Ou melhor dizendo, fumada não, vai ser principalmente inalado, sabe? Pelo nariz mesmo, assim e tal, né? É uma. Não sei se dá pra chamar de pasta, já que vai ser sugado pelo nariz, é um pó, entendeu? É um pó que é feito à base de planta, de várias plantas diferentes, inclusive, entendeu? Esse nome rapé pode ser uma expressão generalizada, ou é mais pra forma que vai ser consumida, sabe? Enfim, e os venenos de sapo também, né? Por quê? Ah, porque essas duas coisas, assim, isso que também eu acho que são alguns daqueles assuntos que eu vou me repetir, mas bom, como são os tópicos principais desse programa, faz sentido que eu fale um pouco mais sobre cada um deles, né? O rapé, aparece vários pesquisadores diferentes falando que é uma daquelas substâncias que comprovadamente faz parte da história da humanidade em questão ritualística há muito tempo atrás, sabe? Mais uma vez, nunca se esqueça que essa série ela tem esse viés muito mais assim antropológico, histórico, ritualístico e terapêutico do que do uso recreativo. Inclusive, eles costumam dar uma. Tipo, eles não teriam um programa que dá pra dizer que eles são muito severos também, assim, na parte de julgar o consumo recreativo, mas eles sempre alertam, tipo, eles só simplesmente nunca endossam, sabe? Nunca teve nenhum programa que algumas das pessoas que eles chamaram ali falaram muito positivamente da experiência da pessoa estar utilizando substância para qualquer outra função que não fosse o lado terapêutico e tudo mais, né? Mas o rapé, pense que, né, independentemente se eu tinha falado dessa expressão antes, eu estar falando aqui contigo, se tu tem conhecimento sobre o que é rapé, como que se usa e o contexto, não se esqueça que aqui ele está falando de como que era antes de ter se tornado essa nossa versão contemporânea da utilização dessa substância, sabe? Pra, vários pesquisadores falam que é uma substância que várias vezes, assim, eles eram utilizada antes de um ritual religioso, inclusive em conjunto com alguma outra substância, sabe? O rapé era utilizado antes de tu usar alguma outra substância e como se fosse com um caráter assim, para limpar, purificar, deixar a pessoa mais ligada naquela experiência que ia rolar, entendeu? Então, diferentes plantas eram transformadas nesse pó que seria inalado. Eles mostram bastante das diferentes, assim, canudos, basicamente, né? A simplificação que eu vou dar pra vocês e tudo mais. Alguns que se usavam duas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Que ia servir, tipo, servia num lugar específico e as duas pessoas ao mesmo tempo ia puxar pelo nariz, ou então outros que era pra pessoa soprar pela boca e entrar pelo nariz dela de volta, sabe? Entrar pelo nariz dela de volta, não. Mas enfim, eu tô me perdendo um pouco nessa explicação porque eu tô querendo só transmitir o que mostrava nas imagens, né? Porque honestamente, eu já tinha ouvido falar essa expressão, entendeu? Não é, mas eu nunca consumi, não é costume de pessoas da minha volta ter consumido também, sabe? Na minha frente, então realmente eu tava ouvindo essas informações e já aprendendo por esse lado tendo esse conhecimento, que legal, então, que todo esse contexto ritualístico, né? Como várias outras substâncias psicodélicas, e depois eles chegam nos sapos, sabe? E daí eles falam assim, olha, hoje em dia é sabido que dá pra, né, só pra falar assim a explicação final, por que que tem essa ideia de que será que a humanidade utilizava
sapos para ter viagens psicodélicas é que, tipo, hoje em dia é sabido que dá para utilizar veneno de sapo para ter jornada psicodélica mesmo, sabe? Inclusive cientificamente comprovado e hoje a gente sabe por quê, né? A questão é que tu não pode, tipo, eles até mencionam uma questão assim de lamber sapos, que eu não sabia que era uma coisa, sabe? Tipo, talvez eu seja uma pessoa que não anda tanto assim com gente drogada, né? Mas eles mencionam que existe essa expressão de lamber sapos e mostram notícias assim, de jovens que passaram mal, né? E eles falam que o veneno de sapo é muito perigoso, é tipo assim, raramente é mortal para um ser humano, né? Tipo, tem vários sapos diferentes, alguns são mortais, claro, mas eles vão mencionar um sapo que eu já devia ter. É uma daquelas coisas que eu tô apressando antes da hora, sabe? Mas eles vão mencionar o nome de sapo específico, que esse daí tem até em relativa abundância lá nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, digamos assim. E, né, na verdade, dá pra dizer que a América do Norte, porque tem no México também e tudo mais, né? Enfim, é um sapão grande que tem lá, assim, e tal, que se tu lamber ele, tu vai passar mal, não é uma coisa que dá pra te... Não é uma experiência que tu vai considerar psicodélica, sabe? Mas ainda assim, tem como tu extrair, né, raspando o veneno do corpo dele, e depois de seco, dá pra ele ser fumado e dar uma jornada psicodélica, porque ele tem um DMT que não é o DMT igual o DMT da ayahuasca. Daqui a pouco eu vou contar a anotação, que é o nome desse DMT, e eu vou poder explicar mais exatamente o que eu estou falando antes da hora aqui, né? Então, né, hoje em dia a gente sabe que isso é possível. E daí, observando no passado que existia assim, muitas imagens, sabe? Imagens assim de povos mesoamericanos, tanto astecas, maias, incas, inclusive civilizações mais antigas, né? Eles mencionaram aqui nesse programa e tudo mais, tinham imagens assim de sapos, sabe? Então já mostra que eles tinham a ideia de que, tipo, entre vários animais da natureza, um que eles escolheram representar era os sapos. Então há a possibilidade de que esses povos talvez soubessem que esses animais têm essa capacidade de fornecer uma substância psicodélica, sabe? Não tem uma evidência, não tem como confirmar que isso acontecia, mas, né, como hoje em dia a gente sabe, através de pessoas que realmente têm esse conhecimento, porque ainda tem indígenas que sabem como fazer isso, né? E, né, depois outras pessoas pesquisam e compartilham com a nossa sociedade ocidental, digamos assim, né? Enfim, deixa eu ver. Veneno de sapo, né? Enfim. Aí o que eu tinha notado aqui, que o psilocibina tem cerca de 60 mil anos, tipo, especificamente o cogumelo que a gente identifica como psilocibina. Existe aqui na Terra há pelo menos 60 mil anos, e a humanidade tem utilizado ele há pelo menos 8 mil anos, né? Isso daí também é aquelas coisas, como é que sabe que as pessoas utilizam substância psicodélica? Bom, principalmente o cogumelo psilocibina específico, sabe? Essa datação de 8 mil anos, no caso, pré-história, gente. Isso daí realmente, né, da nossa visão de hoje em dia de história, a humanidade de 8 mil anos atrás era o homem das cavernas, inclusive o registro que a gente tem deles dessa época é pinturas rupestres, sabe? E tem muita, tipo, um grande registro de pintura rupestre retratando cogumelos, sabe? Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão encontrar muita. E, tipo, não é forçação de barra, não é tipo assim querer ver coisa, sabe? Onde não tem. Cara, é muito evidente que aquilo lá foi feito por pessoas que tinham uma relação íntima, profunda com os cogumelos, e considerando o efeito que eles tinham no ser humano, não é difícil assim de imaginar que algo desse tipo realmente acontecia, sabe? Então, e depois disso, conforme o tempo foi passando, foi aparecendo mais assim, representações mais sofisticadas do cogumelo, né? Mas as mais antigas já são de 8 mil anos atrás, então, né? Dá para sugerir que foi uma das primeiras substâncias psicodélicas a ser utilizadas, né? Embora não tenha como determinar com essa relação com o sapo, afinal, né? O sapo estava aqui há mais tempo, provavelmente, do que os cogumelos, ou não, né? Vai saber. Enfim, aí eles mencionam, né, como o proibicionismo atrasou as pesquisas sobre essas substâncias, né? E a utilização de sapos na cura é tão antiga quanto de outras drogas, né? Daí eles falam algumas coisas assim, também histórica e imagens também, sabe? Que vocês vão ver, assim, que realmente a ideia de que sapo era visto como um agente de cura, sabe? Por povos antigos, assim, sabe? Pessoas ao redor do mundo, inclusive, de culturas diferentes, tinham essa visão sobre esses seres. E a parte, assim, o proibicionismo
se mantém até o dia de hoje, né? É aquela coisa que infelizmente a gente tá careca de saber, mas tem que ficar sempre martelando pra gente entender o quão devasado é a nossa medicina ocidental, considerando a quantidade de tempo que a gente ficou considerando essas substâncias, sabe, indignas de serem pesquisadas, e elas são plantas de cura. Imagina o sapo que nem planta é, sabe? É um animal de cura, digamos assim, né? Aí chega na parte que eu tinha comentado antes da hora, sabe? Eles falam assim, o Nordeste do México, habitado pelo povo do deserto Sonoran, né? Sonoran Desert People, que o cara falou, né? Povo do deserto Sonoran, né? Que foi uma população que viveu ali, pelo menos registrado, entre 500 anos antes de Cristo até uns 50 anos antes de Cristo. Então é uma população bem antiga. E esses daí que eles criaram uma espécie assim de vários assim. Eles, eu sei exatamente a palavra que eu quero falar, mas ela tá sumindo da minha mente, entendeu? Mas eles fizeram vários canais, sabe? Vários canais que até o dia de hoje ainda existe, dá pra te navegar por lá. E um dos animais que começou a viver nessa região é uma espécie de sapo, né? Que tem uma substância psicodélica. É o Bufo alvarius, né? O nome dele científico, que eles falaram que é o Sonoran Desert Toad, né? O sapo do deserto Sonoran, né? Aí, aí que eles mencionam, né, nessa parte de que eles falam que esse veneno daí, ele solta um veneno que é letal para animais pequenos, como por exemplo, você pode matar até um animal pequeno como um cachorro, sabe? Só que pro ser humano não vai matar, mas vai causar enjoo e tontura e febre, esse tipo de coisa, sabe? Mas dizem que se esse veneno for extraído e seco, tu pode fumar ele e tu vai ter uma jornada psicodélica muito, muito forte. Daqui a pouco eles vão se aprofundar no composto químico, né? Já foi estudado, né? Já não é achismo, né? Tipo assim, o cara tá achando, o cara tá passando mal e acha que tá viajando. Não, o cara viaja mesmo, mas tu não pode consumir o veneno ainda fresco, senão tu vai se dar mal, né? Ah, aí menciona aquilo que eu já acabei de falar, sabe? Que não há evidência de que esses pessoas do deserto daí tinha o conhecimento desses efeitos psicodélicos, mas, né, eles já tinham arquitetura e também cerâmica, né, relatando esses sapos. Daí eles falam para várias outras culturas mesoamericanas e tudo mais. Eles até mostram umas umas imagens incas assim e tal, que dá pra ver claramente, entendeu? Sem forçação de barra, que na parte ali onde seria a glândula do sapo que solta o veneno, sabe? Eles desenhavam assim umas espécies assim de auréola, sabe? O círculo, assim, umas espiral ali naquela parte. Então, assim, ó, não é a gente querendo enxergar algo onde não tem, sabe? Pelo contrário, eu diria que as pessoas não querer falar assim, ah, não, eles faziam sapo só porque sim, cara. Porra, não tem nada, nenhuma razão. Entendeu? As pessoas só que faziam imagem de sapo porque sim, sabe? Então, eu achei muito interessante. Aí chegou na parte que eles explicam o que que é. Eles falam que esse veneno desse sapo contém o 5-MeO, MEO, sabe? 5-MeO, vou falar assim, DMT, que não é o NN-DMT, sabe? Esse NN-DMT, que esses NN são abreviações de algumas outras coisas, que eu não, já foi difícil eu anotar isso aqui, imagina o nome mais complexo ainda, sabe? Mas esse NN-DMT é o DMT padrão, entre aspas, sabe? É aquele que a gente mais fala, o que tem na ayahuasca e que geralmente é fumado e outras substâncias e tudo mais, sabe? Esse 5-MeO DMT é muito parecido com o DMT em questões químicas, sabe? Estruturalmente eles são muito parecidos. A diferença é que esse daí é 10 vezes mais potente, né? Isso daí de 10 vezes foi um pesquisador que falou, sabe? Se ele estava exagerando ou não, mas ele fala que é 10 vezes mais potente e ele menciona assim que o efeito realmente ele é muito mais forte no sentido assim amplo da palavra, sabe? Enquanto o DMT normalmente é associado às imagens que tu enxerga no teu interior, sabe? A jornada espiritual que tu faz, os vislumbres que tu tem no interior da tua mente enquanto tu tá passando por aquela jornada ali com o DMT, o 5-MeO DMT daí geralmente as pessoas relatam que é como se elas saíssem, entendeu, de circuito durante algum tempo e depois voltassem pro circuito, sabe? Então falaram que é muito mais aquela experiência automática de dissolução do ego, sabe? Sem jornada espiritual, sem tu estar enxergando nada, é muito mais a maneira como tu se sente e tu se sente, tipo,
de volta à matriz, digamos assim, sabe? É a maneira mais fácil de explicar. Então dá para entender realmente que é algo bem mais potente, né? Se é uma jornada de DMT 10 vezes mais forte, dá para imaginar que seja algo por ali que simplesmente se desconecta um pouco dessa visão de mundo, dessa visão de realidade, e tu nem fica fazendo jornadas espirituais, tu vai para uma dimensão tão profunda que lá tu só existe, sabe? Nada além de existir. Enfim, né? Aí, fala um pouco aqui do rapé, que é um negócio que eu acabei de falar também em algum certo ponto, né? Que basicamente várias plantas diferentes foram utilizadas já para fazer, transformadas em pó para ser inalada pelo nariz, sabe? E que essa utilização cerimonial é antiquíssima, comprovadamente arqueologicamente, sabe? Já encontraram muitas coisas que eles definiram como tray, como é que é tray? Dá pra falar esteira, mas não é, é tipo bandeja, sabe? É bandeja de rapé. Literalmente, esse é o nome que os caras falaram que se chama, e eles deram vários exemplos, assim. Parece assim, pra mim, né, da minha visão de hoje em dia, parece mais ou menos como o que a gente usa hoje em dia pra colocar incenso, sabe? Só que a diferença é que eles colocavam ali o rapé e a pessoa depois colocava o canudo ali pra inalar, sabe? Então, mais uma vez, não pense assim, nossa, os caras estão se drogando. Tipo, tu pode também achar que é se drogando, mas tu tem que desconstruir a ideia de que se drogar é algo tipo você, sou loucão aqui, me drogando, sabe? Isso daí era cerimonial, entendeu? Era um negócio que tinha, inclusive tinha uma, né, eles não faziam em qualquer lugar, eles tinham essas esteiras de rapé feitas para colocar o rapé ali e tal, então, né? Era um propósito bem diferente daquele que a gente tá acostumado quando você fala de drogas, né? Enfim, aí eles mencionam sobre como foi a chegada do rapé até a Europa, né? Como muitas dessas substâncias foi logo nas primeiras navegações, se não me engano, na segunda navegação de Cristóvão Colombo, ele já levou o que seria o rapé para Europa de volta, né? Eu imagino que inicialmente essas substâncias, tipo, chegavam diretamente até as mãos dos governantes, né? Mas eu também não sei se desde aquela época já não tinha, tipo, alguém lá do navio que já desviava uma cota, sabe? Desviava uma porcentagem, seja lá o que fosse, qualquer substância, fosse o tabaco, mas aqui especificamente também está falando do rapé, né? E começava a vender também para outras parcelas da sociedade europeia da época, né? Só que daí, então esse foi o começo também da utilização daí, sem todo esse viés, toda essa importância ritualística religiosa. Era gente que não tinha muita instrução sobre por que se usa, qual a razão, simplesmente estava experimentando porque alguém trouxe e falou, olha só, esse aqui é um bagulho. Tipo, eu não sei, também. Eu não sei exatamente o que o Cristóvão Colombo falou quando entregou na mão, seja lá de quem ele entregou, sabe? Mas, né, é difícil imaginar que ele tenha descrito com toda esse tipo de informação que eu hoje em dia sou capaz de ter, porque tem gente compartilhando as informações diretamente do que os descendentes dessas tribos indígenas falavam, né? Então, né, foi aí que começou essa utilização diferenciada, digamos assim, e nada a ver com a utilização ritualística que era originalmente feita e tudo mais, né? Aí tem uma pesquisadora que ela comenta que ela fez ritual já com o rapé, tipo, ela é uma pesquisadora, eu não me lembro exatamente agora sobre o que que ela é, mas ela também era alguém de uma. Isso daí tem muito hoje em dia, sabe? Muitas pessoas que são profissionais de áreas diversas relacionadas ao estudo de compreensão do corpo, da mente, que são sujeitos a passar por esse tipo de experiência, porque, né, tem informação, é pertinente, quer conhecer e tudo mais, para depois poder falar a respeito, sabe? É um negócio que eu dou muita credibilidade, tá ligado? Para mim, faz muito mais sentido eu levar a sério um pesquisador que tá falando sobre algo que, além dele estudar, ele utiliza e depois ele tenta transcrever a experiência e tudo mais, do que, né, alguém que tá falando de um ponto de vista químico, mas que nunca experimentou para poder realmente trazer um pouco do que viveu aquilo lá, sabe? Então, tem muitos pesquisadores que são pessoas abertas a utilizar essas substâncias, né? Inclusive, várias das pesquisas eram feitas de gente que utilizava em si mesmo, né? Antes de poder fazer pesquisa mais ampla com várias pessoas, né? Ainda adiante, eles mencionam mais uma vez sobre a questão do veneno do sapo, só que eu acho que eu já falei bastante sobre todas as coisas, né? Sobre como que, né? Como várias dessas substâncias, seja o rapé ou o veneno de sapo, tu tem que confiar na pessoa que tá fazendo, tem que confiar na pessoa que tá produzindo, tem que conhecer que é o cara que fabrica, quem extrai, quem faz aquilo lá, quem faz aquela composição, né? Então essa é outra coisa que sempre leva em consideração, independentemente de ser mercado ilegal ou não, né? Mas tô até supondo no mercado que é legalizado, né? Se tu vai fazer uso de qualquer substância, não importa qual é a função, mas até, principalmente, mesmo que seja ritualística, tá ligado? Você tem que saber que essa pessoa, como é que ela extrai, como é que ela fabrica, né? Isso daí sempre é importante porque, né, procedência é tudo, né? Aí depois eles transicionam pra Amazônia, né? Eles mencionam sobre um sapo que tem na Amazônia, o nome dele científico é Filomedusa bicolor, né?
E daí o nome que eles falaram além desse é sapo macaco gigante, né? É Giant Monkey Frog, algo tipo assim, né? Então, sapo macaco gigante. Por que que ele tem esse nome? Porque ele é um daqueles sapos que fica em árvore, sabe? Ele não é o sapo da terra, da água e tudo mais. Ele é um sapo que fica sempre saltando de árvore em árvore, né? Aí falaram que ele também ele também produz uma substância que é utilizada em rituais, só que essa aqui é bem diferente. Eu vou até me aprofundar, talvez eu estenda bastante falando sobre ela, pelo fato de que é algo realmente que eu também nunca tinha ouvido falar, e que assim como esse 5-MeO DMT lá, né, o DMT 5-MeO lá, que tem no outro sapo, né, o Bufalvarus, eu também é um negócio que pra mim é bem novo, digamos assim. Só que esse aqui ele é bem diferente, ele não é uma substância psicodélica, mas ele faz alguma reação no teu corpo. O nome dele é Cambo, né? Cambo, e ele é uma substância que faz um detox na pessoa, só que tipo seu detox muito forte, muito profundo. Então eu não tenho problema compartilhar tipo sobre isso, porque só vai buscar pessoas que realmente querem ter uma vida bem limpa, bem, sabe, enfim, realmente limpa no sentido mais claro da palavra e tudo mais, né? Eles escreveram como é que funciona, né? Então, né, tipo, a pessoa que vai passar tem que saber que é um processo muito desgastante fisicamente falando. Então, realmente não é uma coisa que tu vai fazer, a não ser que tu queira ter essas reações. E o que são as reações? Em primeiro lugar, eu vou falar como é que é a aplicação, porque eu achei interessante, que tem que fazer três pequenos, tipo assim, seriam buraquinhos assim na pele, só que é com uma ponta de uma agulha que tá quente, sabe? Então ela faz pequenos buracos que já cauterizam. E depois naquelas três cauterizações que fazem assim no braço da pessoa, eles colocam daí a pasta que é feita com o veneno do sapo, né? E daí, de alguns minutos depois, tu vai começar a sentir os efeitos. E daí falaram que ele vai te limpar de todos os jeitos imagináveis, sabe? Fisicamente falando mesmo. Tu vai suar, tu pode vomitar, tipo, pelo jeito, na verdade, que tu pode vomitar, tu vai vomitar, sabe? A questão é o quanto que tu vai vomitar e tudo mais. E tu vai liberar, tipo, vai ser desgastante fisicamente. Falaram que recomendo que a pessoa tenha se hidratado e tudo mais. E por que que isso também tá entrando nessa história toda aqui? Porque geralmente é conduzido, entendeu? Tu nunca vai passar por essa experiência sozinha, sempre vai ter alguém na tua frente te guiando, te orientando e falando contigo, e conversando e cantando, principalmente, que tem todo um ritualístico sobre isso. Tinha uma mulher falando sobre isso e tudo mais, mostrava lá, né? E eles mencionaram todos os negócios. Então é um super detox natural, sabe? Mais uma vez, quando que descobriu essa técnica, entendeu? Mas é um negócio indígena, entendeu? Então, é uma tradição indígena que hoje em dia pessoas que, né, não nasceram numa tribo ainda se conhecem, né? A conhecem através dos próprios nativos, aprendem como fazer direito e por que que se faz, e, enfim, conhecedores tratam aquilo lá com respeito, né? Então, é um negócio bem interessante, entendeu? Que quando que uma tribo indígena descobriu que tinha isso daí, sabe? E geralmente é um negócio que as pessoas fazem, né? Naquela busca por desenvolvimento espiritual pessoal, sabe? Não é um negócio, com certeza tu não vai ver ninguém querer utilizar isso daí pra qualquer outra razão, tá ligado? É realmente uma substância pra isso, então, mas é bem interessante, né? Bem curioso. Eu até achei legal também o jeito que eles fazem pra, né? Pra, pra para aplicar e tudo mais, né? Então eu achei bem interessante. Aí eles também mencionam outra planta, né? E esse campo deles fala que geralmente também acontece, xamãs também usam para se limpar antes de um novo ciclo, sabe? E fazer outro ritual depois daí com uma substância psicodélica mesmo, né? E daí eles entram numa outra substância que é bem utilizada aqui na região da Amazônia, que o nome científico é uma planta também, sabe? Só que parece uma flor, se eu não me engano, que é Tabernemontana undulata, sabe? Que ela faz uma extração chamada sananga, e essa daí é aplicada no olho, sabe? Essa sananga, até onde sei, não há comprovação científica sobre ainda assim o que ela realmente pode fazer pela pessoa, mas ela diz que, né, diz não, ela é aplicada no olho, também apareceu gente que falou que já utilizou, sabe? Ela é aplicada no olho e as tribos indígenas dizem que realmente tem a ver com a visão mesmo, sabe? É um negócio que os caçadores usam antes de caçar e tudo mais, né? E daí parece, eu não tenho certeza se essa deixa ter uma comprovação científica, se ela provoca um efeito realmente de melhorar a visão e tudo mais, sabe? Mas, né, eu acredito que pra quem sabe, pra gente que já tem uma vivência, faça uma diferença, tá ligado? Eu não acredito que, se realmente chegou ao ponto das pessoas saberem que isso acontece, as tribos indígenas utilizavam, sabe? E falaram antes de outros rituais também, você vai fazer um ritual com ayahuasca, tem gente que antes de fazer o ritual também pinga esse negócio no olho, né? E os efeitos químicos dizem que primeiro dá uma ardência e depois tem gente que falou que realmente fala que como se estivesse enxergando melhor e tudo mais, né? Só que, né, eu tô fazendo esclarecimento que ainda não há uma comprovação científica
científica clara e óbvia, mas né, eu não descarto que haja um efeito, sabe? Não é um efeito simplesmente definido como placebo, mas né, achei bem interessante também saber que tem uma espécie de substância que é aplicada no olho, sabe? Digamos, uma espécie de colírio, digamos assim. E daí eles mencionam, assim, tem uma questão daí também sobre essa coisa da uma cura física e uma cura espiritual, que eu achei bem interessante, sabe? Que, tipo, entra bem nesse negócio que eu acabei de falar, sabe? Que talvez ainda não tenha uma comprovação científica, mas para uma pessoa ali, vinculada ao espiritual, aquilo lá tem um efeito real, prático, que ele está acostumado a sentir, entendeu? E a nossa ciência não vai encontrar essa comprovação, talvez, né? Só que também vai entrar toda uma questão das drogas sintéticas que eu ainda não mencionei muito, porque eu acho que vai vir mais uma anotação sobre isso, né? Indo adiante, aí eu já tinha mencionado agora um pouco sobre o tabaco, por quê? Porque eles entram na questão também sobre como o tabaco, e se eu não me engano, o nome do cigarro que eles falaram era Mapacho. Aí eu posso estar errado, mas eu esqueci de conferir essa anotação minha. Desculpe se estiver errado, né? Mas enfim, basicamente o tabaco, ele também era um negócio que ele era conhecido por tribos indígenas, sabe? E ela também é considerada uma planta de poder, sabe? Então é uma coisa assim que, só para deixar bem claro, não estou defendendo o uso, o consumo de cigarro, é só para falar que é bem diferente também, né, do cigarro moderno. Eu sei que tem até estudos sobre isso, sabe? Gente que defende sobre, tipo assim, o quão o diferente é o consumo do tabaco não industrializado, sabe? Porque tem toda, né, tem aquela coisa que vem ali na carteira de cigarro que diz que é incluído não sei quantas mil substâncias ali, sabe? Então há um debate sério científico que eu ainda não sei se é conclusivo, sabe? Sobre qual a diferença do consumo do tabaco mais natural, porque, né, que eu acabei de falar, tabaco é uma planta também, sabe? E tribos indígenas já faziam utilização de tabaco, e é por isso que tem gente que até testa essas pessoas para descobrir qual era a incidência de câncer pulmonar em indígenas, entendeu? Que nunca entraram em contato com o cigarro industrializado, por exemplo. Então tem esse debate, e eles também mencionaram isso daí porque né, é uma informação real, sabe? Histórica, que é também pertinente ser levantado sobre essa questão toda. Que tem toda tipo assim, um estudo científico sobre como o cigarro industrializado é prejudicial e causa câncer de pulmão e tudo mais, e vários outros problemas que são descritos na cartela, e eu acho certo, eu acho interessante e tudo mais. Só que, né, pesquisando, a gente vai indo cada vez mais longe, sabe? Quando que inventaram cigarro? Cigarro apareceu a primeira vez dentro de uma carteirinha, sabe? Foi o Derby, a primeira vez que alguém inventou cigarro? Não, não é. Isso já é uma versão moderna, capitalista e também industrial, sabe? Com outros aditivos, outros componentes, entendeu? Então, até onde eu sei, há realmente está aberto ainda para discussão, para provas conclusivas, definitivas de dizer, né? E de um ponto de vista ritualístico, isso daí é indiscutível que o cigarro tem uma função ritualística. Quando eu digo cigarro, né, eu queria até dizer o tabaco. Não que o cigarro também não tenha, né? Eu, como frequentador de batuque, sei que entidades da religião de matriz africana, né? Tipo, por exemplo, de Kimbanda fazem uso assim, de tabaco, daí a cigarro mesmo, que a gente vê industrializado e tudo mais, né? Só que, né, antes de existir esses cultos, existiam outros cultos em outros ambientes, feitos por tribos indígenas e tudo mais, tanto aqui nas Américas e em outros lugares do mundo, mas aqui eu não sei se o tabaco era nativo aqui agora em qual lugar do mundo específico, sabe? Porque eu não sou tão, né, entusiasta acerca do tabaco, né? Mas nas regiões que o tabaco era nativo e também adquiriu-se o hábito de ter o cultivo, depois surgiu o hábito de fazer o consumo várias vezes também numa questão ritualística, sabe? Se tinha pessoas indígenas viciadas, sabe? Dependentes, tipo, que nem a gente vê hábito do ser humano de hoje em dia, sabe? De começar a fumar muito cigarro, entendeu? Em excesso, aí também fica difícil ter evidência para sustentar isso, né? Mas agora, né, se talvez era bem comum as pessoas terem uma utilização, né, bem ritualística, bem diferente, sabe? Sem ser aquilo que a gente define como um comportamento vicioso, sabe? Enfim, é isso que eu queria falar também sobre o tabaco então, nesse momento, né? Já que eles mencionaram sobre essa questão. Enfim, aí eles usam o tabaco como exemplo, sabe? Será que então a indústria do cigarro se tornou, pode ser um vislumbre do tipo de desafio que a gente vai ter pela frente com outras substâncias, né? E infelizmente, eu acredito que sim, tá ligado? Conforme o capitalismo for aceitando de volta todas as substâncias, eu acredito sim que muita merda será feita no processo, sabe? Vou usar como ponto de partida a própria maconha nos Estados Unidos, que é um exemplo disso, sabe? Estados Unidos é o exemplo do capitalismo selvagem desenfreado, sabe? Que
para mim, é passível de observação para a gente ver várias coisas diferentes acontecendo, algumas coisas bacanas e outros excessos provocados pelo excesso de liberdade, entendeu? E lá, né, a maconha é exemplo disso, entendeu? Muitas das coisas que acontecem por lá dá para definir como exagero, como desnecessário, enfim, como, né, uma uma substância que tem todo esse passado, toda essa importância, entendeu? Sendo utilizada de várias formas que eu não quero. Eu não me sinto na posição de alguém que pode julgar de maneira arbitrária e determinante que não é a forma adequada, mas eu pelo menos me permito dizer, olha, talvez tenha algumas coisas que o pessoal está fazendo que, né, como tudo que o capitalismo encosta a mão, o objetivo é o lucro, o objetivo não é o fundamento, se é importante, se é necessário, se é bacana, entendeu? Então, infelizmente, isso daí vai acontecer com todas as substâncias, tá ligado? Todas as substâncias, eu acredito sim que conforme elas forem sendo aceitas pelo capitalismo e for criado um mercado, muitas delas podem ser desvirtuadas, podem ser corrompidas, podem ser alteradas e tudo mais. Então, né, tudo isso vão ser desafios que vão acontecer na famosa revolução psicodélica que eu falo, sabe? Observando como que é a indústria do cigarro, eu acho que dá para ter como base que as outras substâncias não ficariam, tipo, imunes a isso, mas, né, ainda assim não é um argumento anti-legalização de nada, é simplesmente reconhecer, né, que nós vamos ter, enquanto sociedade, se ficarmos atentos, sermos comunicativos e entenderem quando excessos estiverem acontecendo, né, para preservar nós mesmos, preservar a nossa espécie, preservar a nossa integridade, que eu sei que muitos de nós querem isso, né? Enfim, aí indo adiante, eles mencionam tem uma questão climática, tá ligado? Que eu já falei algumas vezes assim que sempre acho, né, apesar de eu não falar disso sempre, acho que ocasionalmente é importante ressaltar, sabe? Porque tem tudo a ver com aquela coisa de ser antimaterialista que eu falei agora há pouco, sabe? Agora há pouco não, né? Num programa. Opa, perdão. Num programa sem contexto recente, né? Enfim, mas eles mencionam sobre isso para falar sobre coisas como a poluição, a mudança climática. E por que que eles falam sobre isso? Porque isso provoca extinção de espécies. Extinção de espécies de quê? De plantas, que eles definiram assim como plantas assim, psicodélicas ou plantas professoras, tá ligado? Que eu considero as duas coisas sinônimos, né? Porque não é porque tem várias substâncias psicodélicas bem documentadas que nós conhecemos que não esteja acontecendo de várias outras plantas que também teriam um efeito psicodélico, entendeu? Ou potencial terapêutico que não esteja desaparecendo antes que a gente pudesse entender elas, sabe? Porque é o que acontece regularmente, né? Mesma coisa vale para os anfíbios. Então, esse nosso. Pense por esse lado também, tá ligado? Tipo, não que isso seja mais ou maior, é que isso daí entra na mesma pauta, sabe? Esse nosso processo de extinguir vidas, extingue vidas que poderiam nos ajudar a entender certas coisas bem importantes, tá ligado? Então, é mais um adendo sobre todas essas camadas de como é relevante o ser humano entender que esse processo dele acelerar a extinção de outras espécies, principalmente espécies ainda desconhecidas, sabe? Então, né, até esses sapos que ainda existem, por exemplo, sabe? Se o ser humano não se ligar, esses sapos que ainda existem, que as pessoas fazem extrações, podem desaparecer. E as substâncias psicodélicas também, sabe? Né? Então, tudo volta para a mesma ideia. Aí eles mencionam, continuando na mesma pauta, eles falaram de 2020 para cá andaram acontecendo grandes queimadas, grandes incêndios na Califórnia, na Austrália e na Amazônia. E eu me lembro bem do da Austrália e os da Amazônia é normal, né? Qualquer brasileiro deve, infelizmente, qualquer brasileiro consciente sabe que isso acontece regularmente e que as pessoas botam desculpa pro lado e pro outro, mas não importa, tipo, não deveria ter brecha para esse tipo de coisa acontecer, sabe? Se acontece esse tipo de coisa é porque é óbvio que, né, todo mundo envolvido não aceita a responsabilidade que é cuidar desse tipo de situação, né? Então, tem acontecido nos últimos anos esse tipo de evento em grandes florestas de, tipo assim, importância global, digamos assim, sabe? Então, né, é evidente que sempre, tipo, não é só por causa disso, né? Mas isso daí é várias das coisas que nos reforça que há uma necessidade de a gente preservar, né, de maneira adequada o meio ambiente, porque preservando o meio ambiente como um todo, a gente também vai estar preservando essas plantas, a gente vai estar preservando esses animais, não só os que têm, né, geram substâncias psicodélicas, mas todos, né? Enfim, esse processo daí todo, para mim, é um negócio que pode parecer assim, olha, eu não importo se tem gente, qualquer pessoa que interpretar
como tosco, desnecessário, é porque essa pessoa ainda é um babaca, tá ligado? Se essa pessoa leva esse papo assim de preservar a vida no planeta como papo de hippie, papo de índio, ou sei lá o que que gente estúpida usa pra justificar noções de que preservar o meio ambiente é uma coisa assim minoritária, sabe? Uma coisa que, depois a gente pensa nisso, sabe? Dá pra ver que a pessoa ainda é muito estúpida, realmente. Eu não tenho outro termo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não posso ficar com demagogia nessa hora, sabe? Simplesmente tem que ler mais, pesquisar mais, entender mais, sabe? Aprender mais sobre o planeta Terra, pra depois não ser um estúpido, entendeu? É assim que se deixa de ser estúpido. Enfim. Aí sim eu vou falar sobre a questão das drogas sintéticas e tudo mais, né? E eles inclusive chamaram uma mulher mais pró drogas sintéticas e outra mais contra. E as duas até, tipo, no final era meio que conciliadora com as duas coisas, sabe? Eu confesso pra vocês que eu não entendo muito, assim, de droga sintética, no sentido, assim, de que, por exemplo, de todas as substâncias que essa série fala, a única que entendo um pouco mais é a maconha, sabe? É minha relação com a maconha e é só com a, tipo, geralmente, grande maioria das vezes, só o prensado, sem muita informação, sem saber procedência, tá ligado? Então é isso aí. Então, e agora, e maconha sintética, que é uma parada que eu já vi as pessoas falando que rola em outros países, tipo, só pela minha concepção cosmológica, parece uma bosta, tá ligado? Parece muito, tipo, se eu pudesse escolher entre consumir a planta, né? Quando eu digo a planta, não é o prensado, mas a planta em sua versão nova, sabe? Recém-colhida, feita para consumo, né? Do jeito que, tipo, não dá pra dizer que a natureza faz, mas que o ser humano aprendeu a manipular para a maconha crescer do jeito que o ser humano mais gostaria, digamos assim. Ah, entre esse tipo de maconha ou uma maconha sintética, que eu imagino que o sintético, de maneira bem simplista, tentando resumir o que eu compreendo como sintético, é a substância ela é extraída e ela é convertida numa outra forma, tá ligado? Ela não é mais a forma natural, seria um processo que imagino que várias das drogas que são tipo ácidos, por exemplo, as pessoas consomem ácidos geralmente de maneira sintética e não de maneira in natura, e eu nem sei como é que seria ácido in natura. Confesso a minha ignorância nisso, tá ligado? DMT da mesma forma, a ayahuasca seria mais natural, imagino, porque é uma bebida, e tem outra versão mais sintética e tudo mais, né? Enfim, então entra todas essas questões, sabe? De quais as diferenças, os prós e cons, e o pró, basicamente, que eu entendi é que tá falando que, olha, para o ser humano não fazer o que ele faz com tudo, que é exagerar na exploração, sabe? Ir atrás de mais, querer mais, produzir mais, querer gastar muito daquilo que tem, uma maneira boa seria esse processo sintético, sabe? Ou talvez até, acho que eu não entendi, acho que na minha explicação sintética estaria errada, acho que seria sintético, seria uma versão, tipo, compreender o funcionamento químico e pegar, misturar essa substância já, tipo, vindo de outras fontes, sabe? No estado laboratorial. Talvez seja isso, porque daí não teria nem que consumir a planta na forma natural, só mistura as coisas que fazem o mesmo resultado e a pessoa consome, talvez seja uma questão de comprimido, sabe? Eu não sei. Mas imagino que seja mais ou menos nessa linha esse debate todo, tá ligado? Enfim, daí os benefícios seria não ter que consumir tanto, sabe? O ser humano aprender a produzir aquela mesma coisa e tudo mais, né? Só que, né, pra mim, aí é tipo, sem ter evidência científica, entendeu? Ainda não aconteceu, a gente não vive nesse mundo, mas pra mim parece que a versão natural é outra parada, sabe? Daí, mais uma vez, tá vendo só da minha opinião cosmológica, sabe? Da forma que eu encaro a realidade, e realmente me parece que o sintético nunca será equivalente ao natural, né? Na teoria, só estou teorizando aqui, a minha hipótese, pessoal, né? Mas ainda acho que talvez, quem sabe, rola alguma possibilidade de ser utilizado mesmo, sabe? Quem sabe assim dá para separar, tipo, a versão natural, a versão planta, para um ambiente mais ritualístico e as drogas sintéticas seriam, tipo, seriam mais passíveis de ser utilizadas num cenário que não seja ritualístico, sabe? Cenário mais assim, o famoso recreativo, digamos assim. Então, né, só teorias de possibilidades, né, mas é isso aí que eles levantam, sabe? Porque há esse debate também, sabe? Se sintético é bom, sintético é ruim, e a verdade é que no presente momento, cientificamente falando, não tem como falar sobre isso sem ter estudos, entendeu? Conforme essas substâncias forem legalizadas, sintéticos virem à tona, pessoas preferirem uma utilização ou outra, a gente estudar, a gente ter evidência, a gente colher. Tudo isso daí vai ser processo da revolução psicodélica, vão ser avanços que vão ser necessários acontecer na prática, com informação, com debate, com conscientização, entendeu? Enfim, deixa eu ver lá. Aí eles mencionam assim, basicamente sobre uma questão assim, que
eu acho que vai ser o grande desafio da revolução psicodélica, que é a nossa sociedade, entendeu? E quando eu digo a nossa sociedade, é o padrão capitalista, pegando como, para tipo, o que eu vivi é o Brasil, né? Mas eu imagino que em vários dos impulsos capitalistas que as pessoas têm, né? E quando eu digo impulso capitalista, é aquela coisa, eu quero as coisas no meu tempo, na hora que eu quero, sabe? Eu vou me alimentar quando eu quiser comer, né? Claro que a gente é regido por noções de trabalho e tudo mais, mas quando tu não tá obedecendo a uma ordem capitalista maior que tu, que é ter que se locomover até um trabalho e trabalhar lá, a gente quer as coisas no nosso tempo, a gente quer assistir as nossas coisas quando a gente quer assistir, comer quando quer comer, enfim, a gente tenta tudo na nossa hora, sabe? Então essa é uma questão, tipo, por que é um desafio incorporar as substâncias psicodélicas na rotina sem ter essa relação, tá ligado? Como que é diferente o ser humano que estava acostumado a ter um padrão mais assim cíclico, entendeu? Para o ser humano que vive mais harmonizado com a natureza. A vida dele gira mais em torno do que a própria natureza é. Nós não, né? A gente tem tipo, a gente tem uma agenda criada por várias questões, né? Obrigações sociais variadas, né? Mas de modo geral é um impulso capitalista de hoje em dia que eu faço as coisas quando eu quero, desde que eu tenha essa possibilidade, né? Então esse é um desafio que eu vejo que com certeza vai acontecer na revolução psicodélica, sabe? O ser humano conseguir aprender a ter uma relação com essas substâncias que não seja assim, entendeu? Mas, né, isso daí, tipo, meio que, mais uma vez, lembrando, não é uma pauta anti-legalização, porque simplesmente é o tipo de desafio que já acontece, tá ligado? A questão é que a legalização, tipo, a proibicionismo nunca faz que o consumo não exista, que não diminui o tráfico, não resolve nada, sabe? Aquela velha coisa que de vez em quando até fico assim, caralho, eu vou ter que realmente ficar explicando isso de novo, falando contra isso de novo, né? Mas cada vez que eu tô falando, eu penso, bah, se alguém que tá me escutando aqui não ouviu os outros programas que eu explico essa pauta, mas enfim, ignorem isso aqui e vamos ir adiante, é mais fácil. Lá, 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 estudo de 2019 sobre DMT. Enfim, é que daí tá falando assim que só para trazer mais informação mais moderna, mais contemporânea, que tem comprovado algumas das hipóteses, algumas das teorias que tinham sido levantadas para aquele Dr. Rick Strassman, lá naquela história de que o DMT poderia ser a molécula do espírito e tudo mais, que, né, hoje em dia está saindo mais evidência que o corpo humano produz DMT, o corpo humano produz DMT, inclusive, não só no próprio cérebro, entendeu? Estudos recentes falando sobre isso. E daí tem gente que eles até levantam a pergunta: será possível que o DMT é importante para o bem-estar cerebral? Tá ligado? Por que tô falando sobre isso? Porque olha só, é um composto químico extremamente poderoso, gente. É o composto químico que tem na ayahuasca, sabe? Em outras formas também de ingerir DMT, mas na ayahuasca também. Então, é um composto químico que é atribuído à capacidade de fazer jornadas espirituais, astrais. Então, é uma coisa que o teu corpo produz. Então, dá um novo significado para várias experiências que o ser humano sempre teve, que são relacionadas com a psicodelia, como por exemplo sonhos lúcidos, como por exemplo a experiência de quase morte. Então, assim, eu não acho que tem nada de errado em imaginar que o DMT é muito importante para o nosso corpo, né? Considerando essa particularidade dele, entendeu? E quando tu leva em consideração que ele aparece em outras partes do teu corpo também, sabe? Né? Aí eles mencionam aquela história assim, do DMT ser neuroprotetor e tudo mais, que eu já tinha falado algumas outras vezes, mas eu vou repetir aqui, sabe? Que até a ideia de que já foi comprovado que tem aquela história que dizem que o cérebro humano, se ele ficar sem oxigênio durante certo tempo, os neurônios começam a morrer, e descobriram que gente que fica sem oxigênio no cérebro de vez em quando volta ao normal, e é por causa que foi liberado DMT no cérebro dele, sabe? Porque isso acontece em experiências de quase morte, por exemplo, e tudo mais, e gente que desmaia também acontece esse tipo de coisa. Então, né, se existe algo que o nosso cérebro pode liberar que é neuroprotetor, também é uma ideia interessante para sustentar que isso seja importante, né? E daí depois chega um cara que ele é musicoterapeuta e ele também tem outro currículo, algo no currículo dele, especialização no currículo dele que eu não me lembro. Mas ele menciona que, né, uma forma, achei uma forma bem interessante de tentar conseguir se comunicar com uma pessoa materialista para ela entender como o ser humano realmente é complexo, no sentido de que ele fala que realmente nós somos assim, feito de várias e várias reações químicas que podem ser diagnosticadas não, mas definidas com três principais formas. Neurotransmissões, né, que é transmissões entre os neurônios que acontecem não exclusivamente só com o teu cérebro, né, porque rola neurotransmissões entre outras partes do teu corpo também,
né? E enzimas e hormônios, né? São essas três coisas acontecendo constantemente dentro do nosso organismo que define tudo, tudo. Tipo, se não tudo, 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 mas, né? Muito do que tu tá vivendo, sentindo, falando, pensando, se expressando, o teu bem-estar, mal-estar, tudo, 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 literalmente. Então, o nosso corpo tá literalmente passando por uma alquimia constante, sabe? Sobre o que que tu vai, como que tu vai se expressar, como que tu vai se sentir, como que tu, enfim, vai te controlar dentro do teu gestual a todo o resto, sabe? Tem tudo, essas três combinações de coisas vão acabar justificando tudo do ponto de vista comportamental e tudo mais, né? Que tu tá tendo. E daí eles entram nessa questão de que, então, indo adiante nesse raciocínio, ele fala que, olha, tem algumas coisas que hoje em dia a gente está vendo que são assim, ajudam essencialmente todo e qualquer ser humano a ter aquilo que a gente fala de o teu bem-estar, tá ligado? E o que seria esse bem-estar? Seria certo equilíbrio entre essas três coisas, assim, sabe? A questão de enzimas, de hormônios, de neurotransmissões está melhor harmonizado dentro de ti mesmo. Então, tem algumas coisas que já são assim, já foram tão faladas que mesmo assim tem que ser repetidas, porque são coisas, pontos de partida que funcionam para todos os seres humanos por ser algo que funciona com a nossa espécie, né? E daí são coisas que eu mesmo já falei aqui várias vezes, como o quê? Exercícios físicos, né? Todos os tipos de exercícios físicos, exercício de respiração, exercício de yoga, no caso, assim, alongamento, sabe? E tudo mais, né? Respiração e yoga, tu pode pensar também em meditação, entra na mesma linha e tudo mais. E eles falam até coisas como cantar e dançar, né? Aí quando tu leva em consideração todo aquele aspecto da, tipo, vibração e tudo mais, sabe? O que que é tu falar, externalizar e se expressar em tons de voz diferentes. E eu vou dizer para vocês que várias dessas coisas eu fiquei faceiro comigo mesmo, por eu fazer várias dessas coisas na minha rotina, tipo, semanal pelo menos, sabe? Exercícios físicos, eu costumo fazer alguma coisa, exercícios semanalmente. Respiração, eu diria que diariamente eu tento fazer alguma coisa e tudo mais. Yoga, nunca me aprofundei tanto assim, confesso, apesar de sempre ter achado interessante, né? E cantar e dançar eu também faço, tipo, não todos os dias, e não o tipo de dança que vocês podem estar achando aí. Mas, né, eu canto e eu danço, que são coisas que eu faço espontaneamente, digamos assim, sabe? Não, é raro eu passar uma semana da minha vida sem eu ter cantado uma música, sem ter dançado algum momento. Enfim, daí ele mencionou que essas coisas, por exemplo, são todas formas importantes e válidas da gente conhecer nós mesmos, sabe? E também da gente equilibrar, a gente encontrar esse famoso bem-estar. Então, assim, ó, levem a sério essas paradas, sabe? Escutem aqui, pensem nessas coisas e tentem viver, botar um pouco disso na tua rotina semanal, mensal que seja. Porque isso aqui é o tipo de coisa que, de várias fontes diferentes, eu já ouvi esse tipo de afirmação e eu concordo quando o cara fala que esse daí é tipo, é um ponto de partida, tá ligado? Ponto de partida pra tu encontrar esse bem-estar que tem a ver com todas essas neurotransmissões e eu achei bem bom pra uma pessoa extremamente materialista, sabe? Que ela não quer levar nada além do que ela tá enxergando, saiba disso, entendeu? Que tu é muito mais só do que o consciente realmente, tá ligado? Tem coisas assim que a gente já pode observar, né? Enfim, aí o final do programa eles geraram em torno de uma questão que eu também acho muito interessante, que eu diria que talvez pode ser o ponto final da toda a jornada evolutiva, mas né, eu ainda não tô, tipo, não acho que o mundo tá chegando no ponto final, mas eu acho interessante, sabe? Mas é aquela ideia de que até o Wim Hof, por exemplo, é exemplificação do que eles estão sugerindo aqui, tá ligado? Que eles falam que é como se nós mesmos somos a nossa fábrica de substâncias químicas, entendeu? Porque pelo que a gente está vendo, várias das substâncias químicas, o que elas fazem é alterar o nosso corpo e o nosso cérebro de uma forma que nós podemos ter, experimentar e viver sem estar utilizando essas substâncias também, tá ligado? Então, o Wim Hof mesmo já falou sobre isso, ele falou que produz os canabinoides dele, né? Já que a gente tem nosso sistema endocannabinoide, ele disse que ele pode ficar chapado, né? Ah, o Wim Hof, eu não vou explicar quem ele é agora, se vocês não sabem, pesquisem aí, sabe? Wimhof, né? Então ele disse que ele é o cara que fala que consegue ficar chapado, que ele consegue ter jornada psicodélica, né? Por causa que ele consegue produzir DMT quando ele tá fazendo esforço para isso, no caso, né? De maneira consciente, ele é o cara aquele que consegue, tipo, além dele não ficar doente, se ele ficasse doente, ele consegue expulsar a doença e tudo mais. Então ele é um cara que já exemplifica assim que o ser humano, tipo, em questão química, sabe? Realmente não é como se tivesse coisas que vêm de fora.
sabe? Não é como se as substâncias psicodélicas colocassem algo em ti que não tem. Ela simplesmente faz tu se relacionar contigo mesmo de uma forma que normalmente não te relaciona. Então eu consigo imaginar que no final de toda a jornada, tipo, tudo que as plantas queriam nos ensinar é que a gente simplesmente ser o mais humano possível vai fazer que a gente já tenha essas experiências humanas que as psicodélicos nos levam a viver. Entendeu? Mas eu entendo que é por isso que elas são chamadas de plantas de ensinamento, tá ligado? Que né? Mais uma vez, isso volta para minha cosmologia, sabe? Eu sou uma pessoa pragmática, no final da questão de tudo isso eu faço uma pergunta, sabe? Porque, né, só para deixar bem claro, eu sou contra-argumentar aquela banalização. Olha, os psicodélicos são uma categoria específica de substâncias, sabe? Tu não pode fazer de conta que todas as substâncias do mundo alteram a cognição humana e fazem com que ele perceba a si mesmo e a sociedade faça críticas sobre a existência só porque ele tá ingerindo. Isso não acontece. Se tu comer uma alface, isso não faz isso contigo. Se tu fumar uma alface, isso não faz isso contigo. Se tu fazer um chá de alface, isso não vai fazer isso contigo, tá ligado? Então não adianta fazer de conta que todas as plantas são iguais. As substâncias psicodélicas, elas alteram a tua forma de perceber a ti, a realidade e o que tu vai viver daqui em diante. Elas fazem contigo. Então a pergunta final seria: isso é ruim ou isso é bom? Do meu ponto de vista, do jeito que eu encaro a vida. Pragmaticamente falando, a natureza colocou essas plantas aqui para quê? Para nos destruir, para nos matar, para acabar com a nossa vida, entendeu? Ou não. Ou a intenção original da natureza com isso aqui é nos guiar, é nos orientar, é nos fazer conectar com a vida, com a nossa existência e perceber algumas coisas que várias pessoas ou não sabem ou várias delas se esquecem o tempo inteiro, sabe? E eu levo para esse segundo lado, entendeu? E mais uma vez, não é para incentivar as pessoas a fazer uso, é para debater realmente, honestamente, pesquisando, lendo, refletindo e chegando a conclusões e falando a verdade, ou pelo menos o que tu sente que é a verdade daquilo, sabe? E para mim, nesse presente momento, é isso aí, tá ligado? Eu realmente acho que no final dos contos, no final de tudo, anos de evolução, nós vamos viver um planeta cheio de Winshoff, tá ligado? Pessoas que se controlam quimicamente, se compreendem, são presentes e aceitam sua jornada. Mas, né, até esse dia chegar, eu realmente acho que as substâncias psicodélicas podem ser uma aliada, sabe? Se a gente estudar, se a gente aprender, se a gente reverenciar, enfim, se a gente conhecer mais e levar a sério o que as plantas têm para ensinar, sabe? E, como eu disse, eu mesmo não tive experiência com quase nenhuma dessas substâncias, mas eu gostaria de, tipo, quando eu tiver, eu vou compartilhar e eu vou falar que se aconteceu algo desse tipo comigo também. Mas vamos lá. Ah, e daí eles mencionaram também, terminaram o final do programa falando especificamente sobre como a respiração também parece ser algo chave para o desenvolvimento espiritual. E eu confesso para vocês que eu já tô sabendo disso faz bastante tempo, sabe? É um negócio que hoje em dia eu já sei tanto que é por isso que eu de vez em quando até hesito em mencionar, mas né, eu sei que cientificamente falando também já tem várias, tipo, argumentações explicando por que que a respiração é fundamental para o ser humano fazer várias coisas e tudo mais, né? E é outra das paradas que o Wim Hof falava, assim como ele dizia que encarar o fio é importante, aprender a respirar é importante, e até vou contar para vocês uma experiência particular, pessoal, para terminar, que foi a primeira vez que eu fui confrontado, pelo menos assim, que eu dei bola para a noção de que a respiração era importante para eu, do meu ponto de vista, entendeu? Me conhecer mais e conhecer mais o mundo e conhecer mais o divino, sabe? Eu acredito que a respiração é importante para isso e tem um monte de gente que defende que o desenvolvimento espiritual e a respiração andam de mãos dadas. E a primeira vez que alguém foi muito direto para mim sobre isso, ou pelo menos a primeira vez que eu validei esse tipo de relato, foi há uns anos atrás. Eu fui conhecer um lugar que fica aqui em Porto Alegre, que eu tinha ouvido falar de eu não vou dizer quem era, não importa, sabe? Mas uma pessoa, né, que eu dou credibilidade para a vivência espiritual dela, ela pegou e falou para mim que ela, quando ela era mais jovem, ela frequentou um lugar que falava sobre espiritualidade, ficava no bairro Bom Jesus, aqui de Porto Alegre, que é um lugar que se identificava como confraria, sabe? E era só um espaço, assim, realmente comunitário, entendeu? Não era uma organização, tipo, era uma organização, claro, mas não era assim. Eu não recebia dinheiro de ninguém, era um pessoal que falava sobre espiritualidade. Imagina que eles tinham uma rotina, imagina que eles tinham um ritual, tipo assim, não um ritual religioso, mas dias que aparecia e tudo mais. A gente descobriu que um dia que ia ter uma reunião, digamos assim, a gente foi lá e participamos. Só que, né, realmente não ficava perto da minha casa, então a gente foi para conhecer. Eu gostei de conhecer, achei bacana, mas o projeto não era realmente de frequentar.
bastante, era pra ver como é que era a experiência, sabe? E eu achei legal lá, falaram sobre, tipo, mas daí era um dia só, não tem como eu confesso pra vocês que muitas das coisas que aconteceram lá, eu não me lembro tudo que foi falado, mas a parte da respiração eu me lembro sim, entendeu? O cara lá que estava comentando sobre assuntos relacionados à espiritualidade, de vários vieses, assim, de várias definições e tudo mais, isso daí eu me lembro, sabe? Não é como se tivesse, assim, uma doutrina religiosa específica, mas dava para te levar para vários lados. Aí depois, uma hora, ele começou a fazer um exercício de respiração com a gente, e ele foi a primeira vez que ele começou a falar coisas assim. Eu me lembro que ele estava tentando ajudar as pessoas a respirar mais, respirar melhor, respirar por mais tempo, gente falando que não conseguia, que não podia, e daí. E ele falava alguns negócios assim, meio provocativos, que hoje em dia eu também falo, porque eu acho que é bom para as pessoas se ligarem, que ele fala assim, gente, mas vocês não sabem respirar, e daí eu peguei assim, e eu penso, e eu me liguei para mim mesmo, é verdade, eu não sei respirar, que bizarro, né? Eu tô a vida inteira aqui na Terra, eu tô acostumado, eu sei que respirar, tipo assim, é algo que eu faço todos os dias, mas quando tu muda, tipo assim, quando tu para de simplesmente respirar, a respiração automática, digamos assim, e tu faz exercícios de respiração, tu vê o quanto que o teu corpo tá desacostumado a respirar, entendeu? E daí, de maneira que, tipo, desse dia que isso já deve ter fazendo assim, não sei exatamente mesmo, não sei que ano que foi, mas tentando me lembrar pelo contexto da minha vida, isso deve fazer assim uns 4 ou 5 anos, sabe? Faz uns 4 ou 5 anos atrás. Então, desde essa vez daí, várias outras vezes eu já ouvi gente falando sobre essa história da respiração ser fundamental, tá ligado? Já pesquisei, o que nem eu falei, o Wim Hof fala bastante, tem um cara nessa série que fala que tem um método terapêutico dele que é só sobre respiração, hollow breathing, não sei das quantas, algo por aí, sabe? Meditação tem tudo a ver com respiração e tudo mais. Então, é um negócio que hoje em dia eu não acho nem mais que está aberto a discussão se é importante ou não. Eu acho que é fundamental que qualquer pessoa que acredita que ela está buscando o desenvolvimento espiritual dela, ela tenha que respirar. E não que não seja excelente também, só para questão de saúde. Realmente eu acho que a respiração deveria ser. Tipo, todo ser humano deveria fazer exercício de respiração. Entendeu? Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, talvez não seja assim tão importante assim, mas olha. Eu penso nisso, tá ligado? Então, e de vários níveis, tá ligado? Tu não precisa mudar a tua vida toda porque eu tô falando isso pra ti, até porque eu mesmo não sou, ainda não consigo atender as minhas próprias exigências. Mas eu confesso que pelo menos eu não tenho mais como dizer que quando eu ouço as pessoas falando sobre isso, eu fico assim, isso é papo de louco, isso não tem justificativa, isso não tem evidência, sabe? Não, eu realmente acho que se tu quem quer ter desenvolvimento espiritual tem que levar muito mais a sério, e quem não quer ter desenvolvimento espiritual, pelo menos deveria ver se tu pode aprender mais sobre ti mesmo, aprendendo a respirar melhor, sabe? E realmente acho que isso pode ser algo que ajudaria muitos de nós. Mas é isso aí, realmente eu não sei qual ficou a duração desse programa, tá ligado? Porque, como eu disse, as orações eram poucas, então eu tentei entrar bem aprofundadamente, trouxe até alguns relatos pessoais também para encorpar mais esse programa, mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.